Esther capítulo 6, versículo 6. A Bíblia diz assim: assim que Amã entrou, o rei lhe perguntou: caro Amã, o que se deve fazer a um homem a quem o rei tem alegria de honrar? Diante dessa questão, Amã pensou consigo mesmo: ora, a quem o rei teria tanta satisfação de honrar, senão a mim? Vou ler de novo, versículo 6. Assim que Amã entrou, o rei lhe perguntou: caro Amã, o que se deve fazer a um homem a quem o rei tem alegria de honrar? Diante dessa questão, Amã pensou consigo mesmo: ora, a quem o rei teria tanta satisfação de honrar, senão a mim? Vamos lá. Pastor Tubal já orou por nós aqui. Nós estamos debaixo da bênção do sacerdote. Esse livro, a história de Esther é uma história linda. E eu quero ir lá para o início dela, no capítulo 1. Você vai entender já o porquê que eu li esse versículo. Nós vamos chegar aí daqui a pouquinho, tá? Mas para você entender isso, nós precisamos entender o começo da história. Essa história, ela se dá no tempo de um rei chamado Assuero. Assuero foi um rei poderoso. Na verdade, ele foi um imperador da sua época. Ele teve debaixo de sua governança 132 províncias. Em outras palavras, 132 povos serviram a Assuero. Ele era um homem, talvez, da sua época, o mais poderoso que havia. E a Bíblia nos conta que esse Assuero, um dia resolveu trazer todos os príncipes que faziam parte do seu reinado, todos os que governavam junto com ele, e ele quis mostrar toda a sua grandeza, a beleza da sua terra, da sua cidade. E ele fez uma festa, e a Bíblia diz que essa festa durou aí mais ou menos 7 dias. Olha, presta atenção nisso. Durou mais ou menos 7 dias. E essa festa ela foi regada a muita música, muita comida e também a muita bebida. No 7º dia, a Bíblia diz que Assuero teve um desejo. O imperador Assuero teve uma vontade. Ele mandou chamar um eunuco, e ele disse para o eunuco: vá onde está a minha esposa. Na verdade, ele tinha mais de uma, porque ele era o rei, e havia legalidade para isso na época. Mas ele tinha uma principal, que se chamava Vasti. E ele disse para o eunuco: vá aonde está Vasti, e diga para ela que ela deve se embelezar. Diga para ela que ela deve se adornar. Diga para ela que ela deve ficar mais bonita do que ela já é. E mande com que ela se apresente diante dos meus convidados. O que é que o rei queria? Ele queria mostrar a beleza da sua esposa, para que todos vissem o quão linda ela era. Mas a Bíblia diz que quando o eunuco vai até onde Vasti está, ela também estava dando uma festa para as mulheres. A Bíblia diz que quando ele diz: olha, o rei mandou você se apresentar adornada, bonita, a Bíblia nos conta que essa mulher recusou o pedido do rei. Ela disse que não iria participar dessa festa, que ela não iria à presença do rei e muito menos apareceria diante da presença daqueles homens que ali estavam. O eunuco voltou e contou para o rei o que havia acontecido. O problema é que ele conta isso em voz alta diante de todos os convidados do rei. O rei automaticamente se sente humilhado. Ele se sente rejeitado. Afinal, ele é rei de 132 povos. Agora ele pede um favor à sua esposa e a esposa nega. E eu sei que talvez com esse pensamento que nós temos no dia de hoje, com essa liberdade que existe, você está dizendo: ah, pastor, mas peraí, o cara também estava já embriagado 7 dias. Irmão, põe algo na tua mente, no teu coração. Ele era rei. E a ordem de um rei, ela tem que ser cumprida, independente do estado que ele está. E mais do que isso, ela deveria ter cumprido essa ordem, porque o que vale para o rei é o tamanho do compromisso que você tem com ele. Você está aí, crente? Eu preguei com sexta-feira, os irmãos falaram: pastor, fala se os crentes estão aí. Você está aí, está assistindo? Olha aqui, a questão aqui do capítulo 1 é o tamanho do compromisso que existe. Não é uma questão somente de aonde está
o tempo que está, como as coisas estão. A questão é, você tem compromisso com o rei? Ela tinha o dever de se apresentar, porque ela havia assumido um compromisso com ele. E todas as vezes que você assume um compromisso com alguém, ou você assume o compromisso com o reino, você tem que fazer aquilo que o Senhor desse reino exige. O maior problema dos últimos dias da igreja tem sido a falta de compromisso. Nós estamos vivendo um tempo em que cada um faz aquilo que deseja, do modo que quer, da maneira que quer, e quando acha que não é dever de fazer, não faz, mesmo que o rei tenha mandado fazer. É isso que as pessoas não entendem. Compromisso tem a ver com negar a si mesmo. Meu Deus, será que tem alguém me ouvindo essa noite? Compromisso tem a ver em não fazer a minha vontade, mas em fazer a vontade daquele que reina. Mas hoje em dia é um tal de eu não concordo, eu não acho que é assim, no meu ponto de vista. Ei! Aonde é que está na Bíblia que a gente tem ponto de vista, irmão, concernente ao reino de Deus? Eu estava falando com um pastor lá em Mutum, eu disse para ele, sabe qual é o maior erro da igreja? É que a igreja está tentando viver um sistema democrático. E a igreja não é democrática. A igreja é teocrática. A igreja tem um Deus, um rei, um Senhor. E aquilo que ele colocou está colocado e acabou. Existem ordens reais. E é exatamente debaixo dessas ordens e desses princípios que Deus sabe o tamanho do compromisso que você tem com Ele. É na hora que Ele te pede algo. Você está aí, irmão? É na hora que Ele exige algo de você que Ele sabe se você realmente é compromissado. Todo mundo pergunta, pastor, por que é que Deus pediu Isaac para Abraão? Havia necessidade de pedir o menino, que na verdade não era menino, era um moço, tinha 27 anos de idade. Havia necessidade de pedir o moço? Claro que não. Mas Deus pediu. Por que é que Deus pede, pastor? Porque Deus queria saber o tamanho do compromisso que Abraão tinha com ele. Porque Isaac foi tudo que Abraão desejou. E aí é que está o problema todo da história. Por quê, pastor? Porque quando você deseja muito algo e conquista esse algo, tome cuidado para esse algo não começar a ocupar a posição daquele que te deu o algo. Vou embora, acabou a mensagem. É doido. Quando se deseja muito algo, a tendência é esse algo tomar a posição do coração do homem. É por isso que Deus está permitindo esse tempo. Por quê? Porque aqui nós vamos mostrar quem somos diante dEle. Deus vai pedir para nós aquilo que nós temos de maior valor. Mas aí tem outra... Você está... Ai, meu Deus, onde eu vou aqui? Aí tem outro problema, qual é? Geralmente a gente não entrega o que Deus pede, porque acha que vai ficar sem. Irmão, você está aí, irmão? Pega o que eu vou falar para você. Ai, meu Deus. Se o teu coração é liberal, e se Deus é o Senhor da tua vida, Deus nunca vai tomar o que te deu. Ele pede, você entrega. Quando você entrega, o que a Bíblia diz? Que Abraão subiu o Moriá com o moço, com Isaac. Quando chega lá em cima, o moço pergunta, para onde está o cordeiro? Abraão diz, Deus proverá. Está subindo, o moço carregando lenha. Chega lá em cima, o pai tem que olhar para o filho e dizer, filho, o cordeiro é você. E aqui que eu acho tremendo, porque a Bíblia não diz que Isaac indagou. A mesma fé que Abraão tem, Isaac tem. Meu Deus, porque aprendeu com o pai.
Porque quem ensina o filho a ter fé são os pais. Ai, Jesus. Ele não pergunta, pai, mas eu? Não, o pai diz, deita, ele deita. E Abraão então faz toda a cerimônia de sacrifício, levanta o cutelo para matar Isaac. Quando ele levanta, Deus diz, Abraão, faz isso não, meu filho. Eu já providenciei o cordeiro, está ali, ó, dá uma olhadinha. E a Bíblia diz que Abraão olhou de canto de olho. Ah, olha de canto de olho que o teu milagre está mais perto de você que você pensa. Deu uma olhadinha de canto de olho e viu o cordeiro, aleluia. E isso não está na Bíblia, mas é um dito judaico. Os judeus dizem que aquele cordeiro foi providenciado no 6º dia da criação do mundo. É uma história judaica, é um conto judaico. Diz que Deus fez aquele cordeiro desde do sexto dia da fundação do mundo. Ele já estava preparado esperando Isaac para fazer a troca. Meu Deus. Porque aquilo que Deus vai te pedir, Ele não vai tomar de você, Ele já tem preparado para colocar no lugar aquilo que você precisa para glorificar o nome dEle. Se eu sou você, não pode chacoalhar, né? Pode? Chacoalhava o teu irmão aí na tua casa e olhava para ele e dizia para ele, só fique em paz. Deus não vai permitir que nada que Ele deu a gente seja tomado, meu querido. Mas quando Ele pedir, entrega. Porque essa é uma questão de compromisso. O rei pede para Vasti, se apresenta, ela diz, não apresento. Vem, ela diz, não vou. Se enfeita, ela diz, não enfeito. Todo mundo está olhando para o rei agora e perguntando, cadê a autoridade desse rei? Onde é que está? O rei irou. Como ele já estava ali com os conselheiros, ele chamou os homens e disseram, e aí, o que eu faço? O cara ficou tão desnorteado que não sabia nem o que ele fazia. Pediu conselho. O inimigo entrou aí, né, irmão? Aqui. O conselheiro disse para ele assim, meu rei, se essa história correr, vai ficar mal para você e para todo mundo. Porque as mulheres dos príncipes vão ouvir a história e vão dizer que não tem que ser submissa aos maridos. Isso aqui vai virar uma anarquia. O rei falou, e aí, se eu sou o senhor, eu chamo Vasti e faz um decreto e diga que nunca mais ela vai se apresentar na tua presença. Tira a coroa dela e dá para outra. E expulsa ela do palácio. Por causa da falta de compromisso de Vasti, ela perdeu tudo o que ela tinha. Quando Vasti sai de cena, o rei fica sem esposa. Aí ele fica triste, porque homem sem mulher, irmão, é uma decepção. Não, irmão. Homem sem esposa é uma prova. Pensa. Só murmura, lamenta, chora pelos cantos. É prova. O rei está lá lamentando. Aí ele fala para os conselheiros, escuta aqui, como é que eu vou ficar sem esposa? Um rei sem mulher não pode. Aí eles dão uma ideia, eles dizem assim para o rei, faz o seguinte, faz um decreto. Pode ver que esse livro é cheio de decreto. E é sobre isso que eu quero falar. Faz um decreto. Qual decreto? Manda reunir as moças mais bonitas das suas províncias. As bonitas e virgens. Não pode ser qualquer um, ousada não aceita. Ué, está na Bíblia, irmão. E mande elas se apresentarem diante do Senhor. Aquela que tocar o seu coração, toma ela por esposa e dá para ela a coroa de Vasti. Saiu o decreto espalhado nas províncias. Os homens, os trabalhadores do rei, os eunucos, começaram a recolher as mulheres. Iam fazendo aquela seleção. Você vai, você não. Você entra, você sai. Só ficou a bonita. Nisso tudo, havia um homem no meio das províncias de Assuero chamado Mardoqueu. Um hebreu, um judeu. Ele fica sabendo da notícia. A Bíblia diz que ele tem uma moça dentro de casa que ele criou. Ele não é pai dela, mas é parente próximo. E foi ele quem a adotou e a criou. Ele chega nela e diz para ela, Radassa,
é o seguinte: está tendo aí uma seleção para a mulher que vai casar com o rei. E ela, você vai entrar nessa. A Radassa olhou e falou assim: mas tio, não posso, eu sou judia, eu não posso entrar no meio dessa seleção porque eu não faço parte do povo. O tio falou: mas você vai entrar. Tem um eunuco aí que deve um favor para mim, e você vai entrar. Eu vou entrar com que nome? Esther. Mudou o nome dela de Radassa para Esther. E a tal da Esther entrou na jogada. E a Bíblia diz, não sou eu, que ela era linda. Tanto que o rei, quando viu ela passar pela primeira vez, já pirou. Só que as mulheres que vieram para a seleção não podiam se apresentar ao rei do dia para a noite. A Bíblia diz que elas eram separadas, levadas até um determinado lugar do palácio. Devia ser o tipo de um spa. Está achando que spa existe só agora? Não. Clínica de beleza tem desde daquela época. E a Bíblia diz que essas mulheres iriam tomar banho de perfume durante 6 meses e banho de óleo durante 6 meses. Porque o óleo deixava a pele mais macia e o perfume deixava elas mais cheirosas. Porque para se apresentar diante do rei, não pode se apresentar de qualquer forma. Meu Deus! Você está aí, irmão? Ai, pastor, eu chego na presença de Deus do jeito que eu estou, do jeito que eu... Ah, meu irmão, não é assim não. A Bíblia diz que Deus está procurando os santos que andam sobre a terra. E nós estamos vivendo exatamente esse tempo. Qual o tempo em que a Bíblia diz: quem é sujo, suje-se ainda mais. Mas quem é santo, santifique-se ainda mais. Para entrar na presença do Rei dos Reis, meu irmão, não é de qualquer maneira, igual muita gente pensa, não. A moça ficou lá, 6 meses de banho de óleo, 6 meses de banho de perfume. Já pensou o tempo que... De repente começou a seleção para as mulheres entrar. Como é que era? O eunuco trazia a moça e o rei ficava no trono. Ela ia até um determinado lugar, uma distância boa, em que o rei podia enxergá-la. Se o rei gostasse dela, ele estendia o cetro. Se ele estendesse o cetro, a moça podia entrar e tinha mais uma coisa, ainda podia pedir um favor ao rei, qualquer coisa, e o rei concederia. Ok, começou a entrar. O rei olhava, estendia o cetro. Para o outro olhava, não estendia não. Olhava, estendia. Quando a Esther apareceu, irmão, ele só faltou jogar o cetro. E é interessante essa história, porque a história diz que as moças que entraram e tiveram o prazer de estar na presença do rei, tinham o direito de fazer um pedido. E um monte delas pediu ouro, prata, pediu porção de terra para ajudar a família. Mas quando Esther entrou, ela não pede nada. A única coisa que ela diz para o rei é: o meu desejo é estar contigo todos os dias da minha vida. O coração do rei fez assim, olhou para o eunuco e falou: para a seleção, achei a mulher. Já era bonita. E ainda fala assim: o meu desejo é só estar com o rei pelo resto o rei falou: é essa. Não tem outra, não precisa de outra. E a Bíblia diz então que a Esther, a judia, a hebreia, casou-se com Assuero e se tornou a principal rainha de todas as províncias desse rei. Preste atenção nisso. Está tudo uma festa. Nesse momento o rei resolve engrandecer a um homem. Esse homem se chama Amã. E a Bíblia diz que o rei colocou ele lá em cima nas nuvens. Ele disse: esse é um homem bom, esse é o homem que eu confio. E ele ganhou a confiança do rei. Passados uns dias, ele vai até o rei e ele diz ao rei: rei, tem um povo no meio dos seus povos que não tem o mesmo costume que os nossos, que não adora os mesmos deuses que nós adoramos. Está pegando aí, crente? Que não se curvam diante daquele que a gente se curva.
se o senhor quiser, eu dou 350 toneladas de prata para aniquilar esse povo da terra. Escuta isso aqui. O rei não perguntou quem era o povo. O rei simplesmente se irritou, porque Amã disse que o povo não obedecia às ordens do rei. Mas a verdade não era essa, o povo só não adorava os deuses que o povo de Assuero adorava. Então a Bíblia diz que o rei tirou o anel de selo dele. É o anel que o rei usa para selar decretos. E deu na mão de Amã. E disse para Amã: faça desse povo o que você quiser. Amã fez um decreto. Olha isso aqui, irmão. Presta atenção nisso. Ele faz um decreto marcando o dia, o mês e o ano em que os judeus deverão ser exterminados das terras e das províncias de Assuero. Ele pega o anel do rei e carimba o decreto. E que, pastor, tá, e aí que esse decreto está dizendo que os judeus não têm direito à luta. Está dizendo que os judeus não podem nem sequer se defenderem. Que eles deveriam se entregar em plena praça pública e serem mortos. Aqui é um plano de decreto para acabar com o povo de Deus. Pastor, e por que é que Amã faz tal coisa? Por inveja, por vingança. Por quê? Porque a descendência de Amã é amalequita. E quem são os amalequitas, pastor? É aquele povo que se levantou contra o povo de Deus lá no Êxodo. Quando Deus tira o povo do Egito, atravessa o Mar Vermelho, faz as águas de Mara ficarem doces, derrama o maná. Após isso, a Bíblia diz que os amalequitas se levantaram e disseram: vamos destruir esse povo, porque senão esse povo, o povo de Deus, vai tomar aquilo que é nosso. E a Bíblia diz então que a notícia chegou até Moisés, dizendo: Moisés, os amalequitas estão se levantando contra nós. Moisés consultou ao Senhor. Escute isso aqui, meu irmão. E a Bíblia diz que Deus falou a Moisés: mande Josué pegar os homens que há em Israel e descer ao vale e batalhar com os amalequitas. Mas diga para Josué exterminá-los da face da terra, que não sobre um. E eu, Senhor, você pega Arão e Ur e sobe o monte. Aleluia. E faz o quê? Levanta as mãos. Ai, meu Deus. Irmão, agora é hora de levantar a mão, você não está entendendo. Esse é o tempo de se levantar mãos. Esse é o tempo de buscar a presença de Deus. E a Bíblia diz, olha que coisa tremenda, que enquanto Moisés ficava com a mão levantada, o povo vencia a batalha. Quando Moisés cansava que a mão caía, o povo perdia. Por que é que ele levou Arão e Ur? Para encostar na pedra e um segurar do lado e o outro segurar do outro. Porque ninguém vence batalha sozinho. O que você está falando, pastor? Eu estou falando que nós chegamos a um tempo em que a igreja de Cristo precisa viver em unidade. Está na hora de um suportar a fraqueza do outro, de um ajudar ao outro, de um permanecer com a mão levantada sobre o outro. Está na hora de a gente escorar o braço do outro. Está na hora da gente parar de pensar só na gente. Está na hora da gente esquecer que só a gente tem problema. É hora da igreja se unir, ir até o seu líder e manter os braços dele em pé, porque enquanto os braços do anjo estiver de pé, você vai vencer a batalha. Meu Deus. Precisamos entrar num momento novo na igreja.
É momento de ajuda. Ou a gente se ajuda agora, ou então nós não vamos vencer essa batalha. Há um decreto posto sobre nós. E por mais que a gente tente lutar esse decreto com armas carnais, não vamos conseguir, porque essa luta não é carnal. Essa guerra que está acontecendo no nosso país, ela é espiritual, meu irmão. E eu não sei se você entendeu, mas nós estamos em uma batalha. E se você lutar sozinho, você vai cansar. Porque ninguém consegue manter os braços levantados sozinho por muito tempo. Todo mundo precisa de um Uri e de um Arão ao seu lado. Meu Deus, Jesus amado. A minha oração nos últimos dias tem sido: Deus, envia os Ur que o Senhor tem, os Arões que o Senhor tem, para ajudar os Moisés desta época a manterem os braços levantados. Será que você pode olhar para quem está do teu lado, aí na tua casa, aí onde você está, e dizer para ele: ei, posso contar contigo? Meu Deus! Posso contar contigo? Talvez você está dizendo: pastor, eu já estou cansado. Você está precisando de Uri e Arão do teu lado. Leva Arão e Ur com você, meu irmão. Não queira lutar sozinho. Deus colocará pessoas ao teu lado que vão te ajudar a passar por toda essa luta e vencer essa batalha, meu irmão. A Bíblia diz que Arão e Ur manteram os braços de Moisés levantados ao alto. Aleluia. E a Bíblia diz que Josué dizimou os amalequitas. Só sobrou um punhadinho. Ô miséria, sempre sobra, né? Aí vai vindo geração, chega em quem? Em Amã. E o pior é que esse Amã agora tem todo o crédito com o rei. Por isso ele faz o decreto. O que ele quer? Ele quer se vingar. Irmão, você acha que Deus está feliz com esse monte de igreja fechada? Será que você não entendeu isso ainda? Que isso é uma armação diabólica para esfriar o povo de Deus. Porque por mais legal que seja o culto ao vivo, via internet, Facebook, Instagram, YouTube, está gerando um problema muito grande. Qual é o problema? O problema é que tem muita gente que vai se acostumar a assistir culto em casa. Vai dizer: eu ir para a igreja, para quê? Para ir para a igreja eu tenho que botar calça, camisa, sapato, que em casa eu fico só de shortão mesmo. Deitadinho no sofá, tomando Coca-Cola. Mas as pessoas precisam entender que o que vale na igreja não é somente o culto, mas é a comunhão que ele traz. Porque é dentro da igreja que a gente acha Uri e Arão. Meu Deus, Jesus. Olha para quem está ao lado e diga: eu estou contando contigo, hein? Mas eu estou dando graças a Deus esses dias, sabe por quê? Porque onde eu tenho passado, eu tenho visto uma igreja que tem se levantado de uma forma especial. Eu tenho visto gente que não tinha tanto assim um mover social e agora está se dedicando 100% ao social, ajudando quem precisa, indo atrás de quem não tem, levantando o recurso. Isso aqui está tremendo, meu irmão. O diabo deu um tiro no pé. Se é que ele tem pé, esse miserável. A Bíblia diz que Amã faz o decreto. E ele dá o dia tal, do mês tal, do ano do rei Assuero, todos os judeus devem se apresentar em praça. Olha que covardia. Só que o que Amã não sabia é que o rei tinha casado com uma... Será que Deus está nesse negócio ou não? E ela tem alguém que cuida dela, Mardoqueu. E olha o que a Bíblia diz, que Mardoqueu se levanta. Escuta isso aqui, meu irmão. Rasga a sua roupa, veste saco de cinza
e vai para a porta do palácio. Ele não fica em casa esperando ver a coisa acontecer, não. Ele não se entrega diante da dificuldade. Ele não fica lá murmurando diante do problema. Não, ele se levanta. E ele vai exatamente aonde nasceu o problema. Porque se dali veio o problema, é dali que vai sair a solução. E a Bíblia diz que ele fica na porta do palácio, meu irmão. Porque um homem vestido de saco de cinza não pode entrar no palácio, não é permitido. Mas já que eu não posso entrar, eu vou ficar na porta. Meu Deus, será que a igreja está ouvindo isso? E ele fica lá, jejuando e orando. Entra gente, sai gente, passa gente, vai gente, e ele está lá. E quem é que visitava o palácio diariamente? Amã. E a Bíblia diz que esse Amã foi ficando mais doido. Por quê? Porque ele tinha tanto poder que o rei havia lhe dado, que quando ele passava, todo mundo se dobrava diante dele. Mardoqueu não. Ele passava diante de Mardoqueu, Mardoqueu aqui, ó. E ele devia pensar, não vai dobrar não, Mardoqueu? Só me dobro diante do rei dos reis. Alguém está ouvindo essa palavra? Porque quem sabe o Deus que tem, não se dobra diante de situações. Vou falar isso de novo. Quem sabe o Deus que tem, não se dobra diante de situações. Não interessa o que você está passando, não interessa o tamanho do teu sofrimento, não interessa se está difícil demais, se você sabe quem é Deus na tua vida, você não vai se dobrar, meu irmão. Você vai manter a postura daquele que crê que há um Deus que pode mudar todas as coisas. A Bíblia diz, estou acabando, que o tal do Amã ia, voltava. Mardoqueu não dobrava. Ia, voltava. Mardoqueu não... Um dia ele vai para casa, bravo. Ele chega em casa, isso é profético, meu irmão. Pega isso. Ele chega em casa e a Bíblia diz que ele comenta com a mulher. Ele diz, há um homem que quando eu passo diante dele, ele não se dobra. A mulher pergunta, a mulher diz, ele não se dobra? Não. Não faz reverência? Não. Faz o seguinte, que constrói uma forca para ele aqui no quintal de casa. Mas faz uma forca grande, alta. E pede para o rei autoridade para enforcá-lo. Para que todo mundo que passa aqui na frente veja ele enforcado. E quando olharem para ele, vão saber que diante de você tem que se dobrar. É tudo que Amã queria ouvir. Ele falou, rapaz, é mesmo, né? Amei essa ideia. Vou humilhar esse cara. E mandou construir uma forca gigante. Mas Mardoqueu estava jejuando e... Eu falei aqui, a nossa guerra não é contra a carne nem contra o sangue. A igreja vai vencer essa guerra na oração e no jejum, meu irmão. Eu não estou falando de jejum de um dia, não. O pessoal jejuou um dia, outro dia agora aí, está achando que já resolveu tudo. Resolveu não, meu irmão. Acorda, igreja. Acorda. O negócio é sério, meu irmão. Tem um decreto feito. E ele ainda não terminou. Essa guerra, essa batalha só vai terminar quando a gente vencer. Porque nós vamos vencer no nome de Jesus. Mas nós temos que fazer o nosso papel, meu irmão. Qual que é o papel da igreja? Orar, jejuar. Pensa que coisa boa vai ser você jejuar na tua casa. Vai deixar até de engordar, porque você só está comendo. Não, porque fica em casa, irmão, é uma prova. Vai para o jejum, meu irmão, vai para a oração. Vai buscar Deus. Tira um período do teu dia, está sobrando tempo. Antes você dizia que não fazia porque não tinha tempo, e agora? Mete a cara na Netflix, fica lá assistindo tudo que é série, nem dorme direito à noite, depois fala que não tem tempo para orar. Falei. Põe a Netflix de lado, meu irmão. Tira um período e vai orar. Vai falar com Deus. Vai dizer para Deus, Deus, eu estou nessa batalha, eu não vou desistir dela, até ver a vitória chegar, meu querido. Estou vestido de saco de cinza, e não saio da porta do palácio até ser atendido, aleluia. O Amã fez a forca,
foi e pediu para o rei. Falou para o rei, rei, ou melhor, pensou em pedir. Nisso, olha que coisa tremenda. Mardoqueu vai e fala com Esther. Espera assim, minha filha, Deus não te colocou aí à toa. Vou falar isso de novo. Deus não te colocou aí à toa. Você não está onde você está por vontade sua. Você está onde você está porque Deus te colocou nesse lugar. Agora a pergunta que você tem que fazer é: por que Deus me colocou aqui? Porque Deus nunca coloca ninguém no lugar se não for para um propósito muito grande acontecer. Meu Deus. Deus está dizendo para você que vai te levantar de uma forma tremenda no meio dessa crise toda. No meio de toda essa problemática, você vai enxergar o propósito da tua vida, onde você está. E você vai agir e vai ver a mão de Deus realizando milagres através da tua vida. Porque Deus colocou você nesse lugar para agir em você, mas também para agir através de você, meu irmão. Mardoqueu chamou Esther e falou assim: minha filha, agora é a tua hora, Deus não te colocou aí à toa não. Ela, mas você quer que eu faça o quê? Se vira, pensa. E a Bíblia diz que ela teve um plano. Olha que plano ousado. Ela pensou o seguinte: vou fazer um banquete. Um não, 2. Só eu e o rei. E vou pedir para o rei convidar Amã. No primeiro banquete, eu vou exaltar Amã. Porque tudo que um soberbo gosta é ser exaltado. Em outras palavras, vou massagear o ego dele. Ela vai até o rei e pede para o eunuco ver se o rei vai recebê-la. Quando o eunuco fala para o rei estende o cetro. E ela diz para o rei: sabe aquele pedido que eu não fiz aquele dia? Alguém está ouvindo isso? Até para pedir tem hora, irmão. Aquele pedido que eu não fiz, quero fazer agora. O rei disse: pede-me tudo o que quiseres, até as minhas terras, e eu te darei. É doido, hein? Será que o rei estava apaixonado, não? Aí ela falou assim: não quero terra não. O que você quer? Eu quero fazer 2 banquetes. E quero que o convidado especial seja Amã. O rei olhou e falou assim: bom, já é meu compadre mesmo, faça o banquete. E ela fez. Ela fez o banquete. O primeiro banquete, Amã veio. Jantou. Imagina, meu irmão, o cara jantou com o rei e com a rainha. É uma honra que o homem podia ter. O tal do Amã está olhando para si, está dizendo: estou com a bola toda. É igual uns líderes satânicos aí que estão se levantando contra a igreja. Eles estão achando que estão com a bola toda. Meu Deus, isso é profético. Estou com a bola toda. O rei e a rainha me chamou para um banquete. E amanhã vou participar de outro. Estou bonito no negócio. Tá bom. E foi para casa. Desceu do palácio e foi para casa. Mardoqueu está onde? Na porta do palácio. Não saia do lugar que Deus te colocou. Meu Deus. Quando ele sai, vai dormir. O rei também vai dormir. Pega isso aqui, irmão. O rei teve insônia. A Bíblia diz que aquele dia o rei não dormiu. Ele não consegue pegar no sono. Então ele levanta e vai para a biblioteca do palácio dele. E quando ele chega na biblioteca, irmão, olha o que é Deus trabalhando. A gente não vê, mas Deus está trabalhando de uma maneira poderosa no nosso meio, meu irmão. Ele vai até a biblioteca e a Bíblia diz que ele vai procurar um livro para ler. E sabe o livro que ele escolhe para ler? O livro das crônicas dele mesmo. Livro de crônicas que contam as histórias do rei. Quando ele abre o livro de crônicas do Assuero, do seu próprio ser, seu próprio nome, ele começa a ler e se lembra, e se depara com uma história que está escrita. Qual é a história? A Bíblia diz que antes de tudo isso acontecer, 2 eunucos haviam se levantado e planejado a morte do rei. Mas isso chegou até os ouvidos de Mardoqueu.
E eles queriam matar o rei degolado, para acabar com Assuero. Esse era o plano. Estavam vendidos. Quando Mardoqueu ficar sabendo, a Bíblia diz que ele procura o eunuco do rei, o principal, e conta a estratégia de morte que havia sobre Assuero. Assuero então fica sabendo da história e antecipa a coisa. Quando os homens vêm para matá-lo, são os homens que são pegos numa emboscada. E a Bíblia diz que aqueles 2 homens foram mortos diante da presença do rei. Por quê? Porque um judeu salvou a vida do rei. Está aí, crente? Tudo que você faz de bom para alguém, um dia Deus vai dar o retorno para você, meu irmão. Meu Deus. Talvez você está dizendo assim, pastor, eu ajudei fulano e não vi, não aconteceu nada de bom para mim ainda. Pastor, levantei ciclano e depois me abandonou, me largou, virou as costas, falou mal de mim, meu irmão. Escuta o que eu estou dizendo para você. A tua recompensa não vem do homem, a tua recompensa vem de Deus. Deus sabe o que você fez, a semente que você plantou, e vai te dar o resultado a hora que você precisar, meu querido. Está guardado em Deus aquilo que Deus vai fazer sobre a tua história por aquilo que você fez. Ninguém que você ajuda, meu irmão, fica sem resultado. Deus é que te paga. Meu Deus, coisa tremenda isso. O rei olhou para a história e viu que Mardoqueu havia salvo a vida dele. Isso já está amanhecendo o dia. Está amanhecendo o dia, quem é que está entrando no palácio? Amã. O cara vai lá toda hora puxar o saco. Quando Amã apresenta, o rei fala, quem está aí? E Amã diz, sou eu, meu rei. Vem cá, Amã. Olha o que o rei diz. O que o rei pode fazer ao homem de cuja honra o rei se agrada? O Amã estava tão soberbo, tão achando que era o dono de a última coca do deserto, que ele pensou, está na Bíblia, você leu comigo, ele pensou com ele mesmo, de quem se agradará o rei mais do que a mim? Ele está olhando para ele e dizer, não tem ninguém que o rei agrade mais do que eu aqui nesse palácio, não tem, eu sou o cara do rei. Aí ele pensa, já sei. Olha o que ele diz para o rei, rei, que honra maior existe do que essa? Pegar esse homem, vestir esse homem com veste real, você está aí, irmão? Pegar o anel do rei, colocar no dedo desse homem, a coroa do rei na cabeça desse homem, e mandar vir o cavalo que somente o rei anda, colocar esse homem sentado em cima do cavalo, alguém está comigo? E mandar um príncipe teu sair puxando esse homem em cima do cavalo por toda a cidade, gritando e anunciando bem alto, aqui está o homem de cuja honra o rei se agrada. O Amã está assim, ó, virei rei. Pelo menos por um dia eu vou ser rei nesse negócio. Porque tudo que Amã queria era ser rei. A inveja dele, até do rei Assuero, era tão grande que ele está desejando o que o rei tem. O rei olhou para ele e falou, Amã, gostei dessa coisa. Boa ideia foi essa. Faz o seguinte, o quê? Lá embaixo no palácio, tem um homem na porta vestido de saco de cinza. Meu Deus! Será que tem alguém entendendo o que eu estou pregando aqui? Pega esse homem, leva para a tua casa, dá um banho nele. Meu Deus, que faz dia que ele não toma banho, dá um banho nele. E aí você pega uma roupa minha e veste ele. Mas Amã tem que ser você, viu? Não pode ser outro não. Porque a honra vai ser o príncipe fazer isso. E você é meu principal príncipe, então você vai lá e coloca a minha veste nele. Aí você pega a minha coroa e bota na cabeça dele. Pega o meu anel e coloca no dedo dele. Aí você vai lá no estábulo e pega o cavalo que só eu ando. Meu Deus do céu, oh Jesus amado. E bota esse homem sentado no cavalo e sai puxando ele pela cidade. E grita bem alto, aqui está o homem de cuja honra o rei se agrada. Aqui está o homem de cuja honra o rei se agrada. Meu irmão,
Você não está entendendo. Eu vim aqui profetizar sobre a tua vida, que essa semana vai começar a virada de Deus sobre a tua história. Ai, pega essa palavra, pelo amor de Deus. O inimigo fez um decreto para destruir a nossa história, mas a gente vai montar no cavalo que só o rei anda. Meu Deus do céu. Você já pensou a cena, irmão? O cara fez uma forca para matar Mardoqueu, cara. E agora ele vai ter que descer lá e falar para o Mardoqueu: vamos em casa. O Mardoqueu vai ver a forca assim, né? Ele vai ter que dar banho no cara. Ele teve que vestir Mardoqueu. Teve que coroar Mardoqueu. Irmão, você não está entendendo. Teve que colocar Mardoqueu sentado no cavalo que o rei anda. E teve que sair puxando Mardoqueu por toda a cidade. Todo mundo viu, meu irmão. Todo mundo viu. O Amã gritando: aqui está o homem de cuja honra o rei se agrada. Eu não sei se você está entendendo, mas a igreja de Deus vai sair vencedora de toda essa situação, meu irmão. Os compromissados, os que não negaram a fé, os que ficaram à porta do palácio, os que jejuaram, os que oraram, os que ajudaram, os que mantiveram a mão do líder de pé, vão sair dessa situação mais forte do que entraram. Vão ouvir o seu nome sendo gritado pelos 4 cantos da cidade. Esse é o povo de cuja honra o rei se agrada. Aleluia! Aleluia! Oh, como eu queria que a igreja estivesse cheia, Jesus amado. Que daí eu saía correndo no meio do povo. Doido. Deus criou toda essa situação. Permitiu todo esse caos, para que a igreja dele seja honrada no meio de tudo isso. Vou repetir novamente isso, grava isso na tábua do teu coração, e eu não vou mudar minha mensagem, vai ser até o fim de tudo isso. Deus criou toda essa situação, para que a igreja seja honrada no meio de tudo isso. Pode levantar quem for, pode fazer o decreto que for, pode selar com o anel que for, a última palavra é do nosso Deus, meu querido. Ele ainda está no controle de todas as coisas. O Amã puxou Mardoqueu, meu irmão. Acabo aqui. Ficou furioso. Como é que pode? Mas ainda tem mais um banquete. E ele sobe para o banquete agora, achando que agora vai ser honrado de novo. Quando ele se apresenta no banquete, Ester abre o jogo. E fala: meu rei, esse homem fez um decreto contra o meu povo. Assuero olha e diz: é o teu povo? É o meu povo. Está decretado o dia da morte e da destruição de todos aqueles que fazem parte do meu povo. E eu quero pedir para que o Senhor mude isso. E o rei olhou para Amã e disse: Amã, é verdade? E Amã teve que dizer que era. E ela disse: tem mais uma coisa. O quê? Ele fez uma forca, está lá no quintal da casa dele, para enforcar meu tio, aquele que o Senhor honrou hoje. Meu Deus. Parece, não parece? A Bíblia diz que Assuero se levantou e disse: pois, Amã, na forca que você fez para enforcar Mardoqueu, você será enforcado. E o decreto de um rei não pode ser revogado. Depois que o rei faz um decreto, ele é perpétuo. Mas os advogados é que sabem disso. Quando existe uma lei, você cria o quê? Mas tem um nome, né, que entra no meio da lei. Não é jurisprudência, tem um nome. Eu sei que Amã fez assim, ó: eu não posso agora impedir esse dia de acontecer, porque está carimbado com um anel real. Mas eu posso fazer um novo decreto. E qual é o novo decreto? Todos os judeus que quiserem lutar pela sua vida, guerreiem por ela. Eu dou direito a vocês de lutarem pela história de vocês. Os judeus se levantaram, foram em praça pública.
O pouco de gente que se levantou contra eles, eles exterminaram. Porque Deus estava com eles. E Amã, pastor, morreu na forca que fez para Mardoqueu e todo mundo passou e viu ele enforcado. Eu não sei qual é o plano que o diabo criou para tentar destruir, para tentar tirar a tua paz, para tentar acabar com a tua empresa, com o teu negócio, com a tua família. Mas Deus me trouxe aqui para dizer para você, se prepara. A forca que Ele fez para você é Ele que vai ser enforcado. A sua história não vai acabar do jeito que as pessoas estão imaginando. Não, Deus tem algo maior para revelar para você no meio de tudo isso. Deus tem algo maior para mostrar para você no meio de tudo isso. Eu vim aqui como profeta para declarar sobre a tua vida: você não será enforcado. O teu inimigo é que vai morrer enforcado naquela forca. Você vai ser honrado pelo rei, meu querido. Pastor, mas Deus não vai acabar com a luta? Não. Mas vai nos dar arma para lutar. Guarda isso no teu coração. Deus nunca acaba com a luta, mas Ele nos dá arma para que a gente vença a luta. Agora o que você precisa guardar no teu coração é: o nosso Deus nunca perdeu uma batalha.